Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade de poder estar retornando a essa casa, né? Eu amo de verdade essa igreja. A vida dos irmãos, Pastor Raxon, família. O Senhor possa abençoar poderosamente a cada dia. Como o pastor já disse, né? É uma dificuldade, né, pastor? Mas Deus marca a hora certa. Tem certo, na direção do Senhor. Né? Como ele disse, quase que houve um contratempo, né? E eu falei, meu Deus, será que é hoje mesmo? E eu falei, eu vou lá para a igreja, né? Para a congregação nossa, e por acaso ele me respondeu. Mas graças a Deus, né? Tudo deu certo. Nós louvamos ao nome do Senhor por estarmos aqui. Quero agradecer a nossa irmã diaconisa Elisimar. É isso? Elisimar. Há muita gente, né? Porque a gente fica tentando lembrar os nomes. Deus abençoe a vida, né, dessa valor. Daí, né? Toda a garra. É assim, tem que profetizar, mas toda a garra, todo vigor, né? E é o Senhor que nos sustenta a cada dia, né? A vida de cada irmão. Pastor Raxon, eu sei que tem um tema. Eu até chamei ela e eu falei, não, preciso falar com você, porque me ardeu uma palavra a semana toda o coração. Aleluia! Eu falei, olha, no cartaz tinha um tema. Não que eu já não preguei dele, eu já preguei. Mas não tem como você ficar assim, como diz o outro, né, sem saber o que fazer. Eu falei, Deus, e agora? Porque eu respeito isso, tá, gente? Eu sei orar, né, e Deus, ele dá realmente a direção. Mas eu não vou mentir, não. É a primeira vez que acontece comigo, pastor, de Deus me dar outra palavra. Amém. E ele, como é pai, ele que é o dono da igreja, ele sabe a necessidade da igreja. E eu quero pedir ao pastor, né, liberdade para fazer aquilo que o Senhor, né, nos concedeu nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que o tema está em Efésios, né, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Mas com certeza haverá também um despertamento de Deus, né, para a vida da igreja e para a nossa vida através desta palavra. Ageu, capítulo de número 2. Aleluia. Versículo de número 9, só vou ler aqui. Glória a Deus. Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9. E diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Não pode se assentar? Aleluia. Se aumentar o fundo musical um pouquinho, pode ficar à vontade. E de verdade mesmo, assim, no meu coração, porque a semana toda, quando eu pensava no compromisso aqui, esta palavra. Amém, meu Deus. Aleluia. Eu não vou mentir, não. Agora já até peguei o tema, fiz um esboço, tá até a folha aqui, li alguma coisa e eu falei, meu Deus, que seja feita a tua vontade. Mas eu vi no meio do caminho o Espírito Santo ardendo no meu peito. Glória a Deus. Irmãos, antes da gente chegar aqui no livro de Ageu, eu quero voltar um pouquinho lá atrás para a gente compreender essa história. Eu sei que os irmãos que gostam de Bíblia conhecem, né? O pastor nem se fala de ter instruído a igreja. Mas quando nós voltamos lá atrás na Bíblia Sagrada, a gente vai observar que Deus havia feito uma promessa para Abraão, que a sua descendência seria grandiosa. Compara com as estrelas do céu, a areia do mar, em quantidade que seria. E a Bíblia diz também que, da mesma forma que Deus fez uma promessa, Ele despertou Abraão dizendo que a descendência dele passaria por um momento de aperto, por um momento de dor. E isso vai ficar claro quando nós lemos o livro do Êxodo,
sofrimento. A Bíblia diz então que quando aquele povo começa a clamar, o que é que Deus faz? Deus ouve. E ele levanta Moisés e tira aquele povo da escravidão, tira aquele povo do Egito com a sua mão forte. Porque se tem uma coisa que o Senhor, aleluia, uma coisa que o Senhor não quer para a nossa vida, é que a nossa vida, ela seja uma vida de sofrimento, mas uma vida de paz. Amém. E como ele prometeu para Abraão, ele cumpre através de Moisés, tirando aquela nação do Egito. Chega o tempo de Moisés, quem se levanta é Josué. Josué dá continuidade. E ele vai fazer com que aquele povo caminhe pelo deserto, em direção à promessa, em direção à terra prometida. Diz o texto que assim Josué pegou a tua responsabilidade e fez. Mas chega também a época de Josué, ele morre. Só que depois de Josué, da morte dele, não tem uma liderança direta, não. Não porque Josué não foi um bom líder, não porque Josué não quis preparar alguém, é porque não teve ninguém disponível. E a Bíblia diz que eles vão ficar 480 anos agora como? Eles vão ficar sendo, na verdade, julgados por juízes. Numa necessidade, Deus levantava um juiz. O povo estava sendo oprimido e eles começavam a clamar, Deus levantava alguém. 480 anos nessa situação. Até que um dia esse povo vê que aquela nação em volta deles, outros povos tinham seus reis, e eles falaram, por que eles têm reis e nós não temos? Eles clamam a Deus por um rei. Deus então vai dar para eles Saul. Primeiro ano de reinado de Saul foi uma bênção, mas depois Saul começou a desobedecer, andar nos seus próprios caminhos, e Deus levanta Davi. Davi é um homem considerado segundo o coração de Deus, homem de guerra, homem sanguinário, mas um homem que foi considerado segundo o coração de Deus. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que quando o Senhor, ele escolhe Davi, Davi está sobre o reinado, mas também vai chegar o fim do reinado de Davi. Quem vai suceder o trono? Salomão, seu filho. O reinado de Salomão é um reinado que foi considerado mais próspero, reinado de paz. Paz por quê? Porque Davi já, na verdade, entregou o reinado dele nas mãos de Salomão, uma bênção. Fez aliança com seus inimigos. Ele deu na mão de Salomão tudo o que ele precisava. E foi um tempo de reinado que foi próspero. Mas depois da morte de Salomão, quem sucede o trono é Roboão. E é nessa época que os reinos se dividem. Israel agora não é mais único. Agora eles estão divididos. E nessa divisão eles começam, na verdade, a se desencadear com um ciclo de pecado, de idolatria, a ponto de Deus começar a levantar profetas para dizer que eles precisariam se retornar para Deus, se voltar para Deus, senão eles sofreriam uma punição. E a punição seria um cativeiro de 70 anos. Deus usa profetas e fala acerca deste cativeiro. A nação, infelizmente, ela não se volta para Deus. E o Senhor vai permitir que essa nação vá para o cativeiro na Babilônia. Esse cativeiro vai ser um cativeiro de dor. É claro, em Jerusalém era outra coisa. Na casa é outra coisa. Tem louvor, tem adoração, eles têm liberdade. Eles fazem tudo. Mas no cativeiro na Babilônia não é assim. Aquela nação começa a sofrer as consequências da sua desobediência. Porém, o Senhor disse que aquela nação era uma nação escolhida.
Nos salgueiros penduramos as nossas harpas, que não adora mais. Israel tinha o costume de festejar, de adorar, de tocar seus instrumentos e glorificar a Deus. Agora a situação é diferente, eles não querem mais, eles não fazem mais. E um desses cativos chega a ponto de chegar a dizer algo que me chamou a atenção, que quando eu li o livro de Ageu, eu encaixei uma coisa na outra. Porque aqueles que estavam oprimindo eles diziam: dá-nos uma canção. E eles responderam: como podemos entoar uma canção fora de Sião? Aí dá um salto no número 137, ali do livro de Salmos, e um deles diz assim: que se esqueça, olha só, que se esqueça a destreza da minha destra, se eu me esquecer de ti, ó Sião. E eu procurei saber o que era destreza, é movimento da mão. Um deles estava dizendo: se eu me esquecer de Sião, que eu perca o movimento das minhas mãos, ou da minha mão direita. Porque quando está no cativeiro, o que acontece? Promessas, votos, para que o Senhor futuramente Ele venha fazer alguma coisa. Mas será que essa é a posição que eles tomam quando eles saem de lá? Só que a Bíblia diz que Deus fez uma promessa. Passou 70 anos de cativeiro, e a Bíblia diz que o Senhor vai cumprir com aquilo que Ele prometeu para aquela nação. Deus vai usar um rei gentil que não conhecia Deus, chamado Ciro. Capítulo de número 45 do livro de Isaías retrata que ele é chamado de pastor. Como que Deus chama de pastor alguém que não o conhece? Como que Deus chama alguém de pastor, sendo que ele é gentil? Mas o mistério está aqui. É que a Bíblia vai dizer que quando Ciro descobre que ele é o caminho, ou ele é o instrumento para ser usado para tirar a nação do cativeiro, mesmo não conhecendo Deus, ele acredita naquilo que foi determinado sobre a vida dele.
povo chegou, começou a trabalhar, começou a edificar o altar. Quando eles começam a edificar o altar, surge a oposição. Os samaritanos se levantaram. E exatamente nesse contexto que aquela nação, um deles do cativeiro dizia o quê? Que se esqueça o movimento da minha mão. Mão fala de trabalho. Mão fala de trabalho. E não foi um deles que disseram, nossa, eu esquecer de ti, porque quando a gente fala esquecer, nós não estamos falando de esquecer aqui, mas nós estamos falando de esquecer tomando posição de fazer por aquilo ali. Só que quando se levantou a oposição, os samaritanos, o que eles fizeram? Vamos parar o trabalho. Vamos parar a reconstrução. Vamos parar por aqui. Por quê? Porque se sentiram pressionados com aquilo que estava acontecendo. Aí a Bíblia diz que durante 10 a 15, a gente não tem uma base concreta, eles pararam de trabalhar na reconstrução. Quando isso acontece, eles pararam de fazer para Deus, eles começaram a fazer para si. Se nós não estamos trabalhando para Deus, então vamos trabalhar em prol de alguma coisa. Então aqui, vamos trabalhar em prol de nós mesmos. Vamos construir casas. Vamos, digamos, a gente hoje comprar carro. Vamos fazer, tudo que a gente tem que fazer, comprar roupa nova, comprar sapato, vamos fazer tudo. A gente não vai mais trabalhar na obra, por quê? Surgiu a oposição, então nós vamos parar. E o pior que a oposição surgiu, digamos, que foi dos próprios irmãos. Porque fazia parte, mesmo que os samaritanos eram o povo judeu com uma mistura de outros povos, mas consideravam-se irmãos. A oposição vem aonde eles não esperam. Mas eles param, porque os samaritanos se sentiram pressionados, dizendo, eles estão reconstruindo, então eles vão tomar posse de tudo de novo. E como que vai ficar, gente? Eles temeram e pararam. 15 anos. 15 anos sem trabalhar. O povo pensando neles, construindo para eles, fazendo tudo para eles, e o templo de Deus destruído. A Bíblia diz que Deus então vai levantar Ageu. Esse profeta se levanta, e ele não se levanta para apontar, mas ele se levanta para encorajar. Eu estava observando agora à tarde, é uma carta de encorajamento. Aquela carta não foi direcionada, não foi direcionada a uma repreensão. Aquela carta, ela não teve algo em particular, um despertamento, não, era uma carta de encorajamento. Quando Paulo escreve aquela carta, ele estava preso. Então ele poderia receber o que? Visita. Naquela visita que ele recebe visita de Tíquico, ou Tiquico, eu não sei. E exatamente através dele que essa carta vai chegar à igreja que está em Éfeso. O que Paulo fala naquela carta ali, despertando aquele povo? Ele começa dizendo para o povo, olha como vocês foram escolhidos. Olha a graça que vocês receberam. Olha a santidade que foi posta diante de vocês. Olha o privilégio que vocês receberam.
dizendo: desperta. Porque diz assim, pelo que diz, desperta. E eu estava observando o livro de Ageu, que é 15 anos parado sem trabalhar por causa da oposição. E Deus levanta quem? Ageu, como um despertador. Aleluia. Paulo, na carta aqui aos Efésios, está fazendo o papel de um despertador. Antigamente não tinha despertador de relógio como nós temos. Quem era o despertador de homens? Eram outros homens. Chegavam nas portas gritando: acorda! Já deu a hora! Chegou o tempo! Isso naquela época, muito tempo atrás, quando não tinha uma forma de despertar alguém que estava dormindo, alguns homens recebiam a incumbência de ser o despertador de outras pessoas. O apóstolo Paulo, então, ele está servindo de um despertador na carta aos Efésios, dizendo: pelo que diz, desperta. Isso aqui era um refrão de uma canção que eles conheciam muito bem. Por que o apóstolo Paulo, ele usa exatamente esse refrão? Pelo que diz. Ele não estava falando, ele está dizendo. Ele não disse: não sou eu que estou dizendo para vocês. É o refrão da canção que vocês conhecem, que nós entoamos diretamente aqui, que diz: pelo que diz, ó, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ageu também está na condição de um despertador, dizendo: ei, vocês pararam há 15 anos, mas o Senhor me levantou para dizer: é tempo de vocês levantar novamente para trabalhar. Aí pior que o povo faz o seguinte: ainda não é tempo não. Não é tempo ainda não. Aí fala: como? Não, ainda não é tempo. Já viu a gente quando não quer obedecer? Ô pastor, eu sei que Deus me chamou para isso, mas eu acho que ainda não é o tempo. Eu não estou preparado? Eu não estou preparada? Ah, Senhor, hoje não, amanhã. Aí o Senhor está dizendo: vai lá, hoje não, amanhã. Ele não está negligenciando o chamado ou a ordem que é dada. Ele está jogando para frente. Ele está tardando. Aí o Senhor diz assim, através de Ageu: vocês dizem que ainda não é tempo. Vocês, que o tempo da casa ser edificada ainda não chegou. Aí ele diz assim: é para vós, porventura, tempo de vocês habitar em casas bonitas? Casas estucadas? É tempo disso então? A casa está deserta. Olha o que ele diz: aplicai em vosso coração os vossos caminhos. Olha o que ele diz: semeais muito, mas colhei pouco. Por quê? Que o povo semeava muito, mas colhia pouco? Porque a prioridade deles não era o reino. A prioridade deles não era a casa, não era o templo, não era reconstruir o que era necessário. Então o Senhor usa Ageu e diz assim: vocês dizem que não é tempo. E olha o que está acontecendo: está semeando muito, está colhendo pouco, e quando recebe salário é como se botasse no saco furado, não dá para nada. Por quê? Porque é necessário vocês despertar para aquilo que eu vos chamei. É necessário se levantar para fazer aquilo que eu já ordenei. Ele diz assim: subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei. Serei glorificado, diz o Senhor. Ele só se agrada e é glorificado quando a gente faz aquilo que Ele ordenou. Deus só é glorificado quando nós estamos em plena obediência à sua palavra. Aí a Bíblia diz que Ageu desperta o povo. Ele vem como despertador. E ele diz para o povo: vocês têm que se levantar. Mas nós estamos desanimados, estamos afligidos, abatidos. Aí Deus usa Ageu
e eles terminam o tempo. Mas quando termina o tempo, em vez deles se alegrarem, agradecerem, glorificarem a Deus, aqueles que fizeram parte do templo de Salomão, que lá entraram, que talvez lá cultuaram, viu o tempo de glória, viu a estrutura, tudo bonito, começou a chorar, começou a se lamentar, começaram a dizer: mas esse templo aqui não chega perto nem longe do templo de Salomão, é muito simples, é muito pequeno. Aí vem um despertamento para esse povo, que na verdade está reclamando, que eles estão questionando, estão lá se lamentando por algo que passou. E qual é a palavra para ele? Olha, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Aleluia. E Macarena, o que tu está querendo dizer? É que o Senhor está dizendo assim, ó, o Senhor me trouxe aqui para despertar essa igreja, é tempo de pegar todo o esforço e trabalhar. Não está perdido, só tem que trabalhar. Não tem nada aqui que vai deixar para lá, para não, está tudo de pé. O que eu preciso? Trabalhar. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer: é tempo de se levantar, é tempo de sair desse sono e acordar para fazer aquilo que o Senhor está mandando. Esforça-te. Esforça-te. Nós estamos vivendo um tempo difícil mesmo. Muito trabalho, custo de vida alto, todo mundo se desdobrando para viver. Mas nós não podemos fazer igual aquele povo fez, negligenciar aquilo que precisa ser feito. Deus supre necessidade, irmãos. A gente é prova disso. Glória a Deus. Eu saí de uma loja para vender feijão tropeiro, mas eu trabalho um dia e ganho mais do que eu ganhava na loja que eu trabalhava mês todo, porque eu disse: Pai, eu não estou conseguindo fazer com o Senhor o que o Senhor está me mandando. E Deus dá estratégia. Aleluia. Olha o que eles disseram para Ageu, o povo naquela época: vocês semeiam muito, mas colhem pouco, e o salário que recebe como se estivesse colocando saquetel furado. Quando nós pegamos aquilo que é de Deus ao tempo para lançar no trabalho, seja lá em qual outra coisa for, a gente acaba deixando de ganhar, a gente acaba perdendo. Nenhum esforço do nosso braço, nenhum esforço nosso vai fazer aquilo que o Senhor pode fazer. E o Senhor está dizendo: esforça-te e trabalhai. Como? Deus fez uma promessa, trouxe eles de volta. Deus queria levantar novamente, mas o Senhor estava dizendo: é preciso vocês acordar, despertar e trabalhar. Aleluia. Deus. O problema é que a gente quer questionar o tempo que nós vivemos lá atrás. Nossa, mas era tão melhor. Ah, Senhor, nossa, era tão, né? Lá eu tinha isso, lá eu era feliz, lá era assim. O povo estava assim, o templo tinha ouro, tinha prata, tinha bronze. Esse daqui. E o nosso problema é esse. A gente quer questionar aquilo que passou, aquilo que se foi, e deixamos de acreditar no futuro que Deus tem para a nossa vida. Porque o diabo, ele pode até vir destruir, ele pode soprar o vento, ele pode fazer alguma coisa, e Deus pode até permitir. Mas Deus só permite isso para mostrar que lá na frente ele é Deus para levantar de novo, para erguer de novo, para fazer de novo e fazer melhor do que já era. O povo está reclamando e questionando, mas o Senhor diz: ei, eu fiz um concerto convosco quando saíste do Egito. Olha o que o Senhor falou: e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor. Não tenha medo. O povo está questionando a glória lá do tempo de Salomão, o ouro e a prata. Aí o Senhor diz: eu sou o dono do ouro e da prata, minha é a prata, meu
E Ele vai erguer algo tão simples, e a gente vai falar, nossa Senhor, era tão assim, né? Tão simplesinho agora. Por que minha vida está assim agora? Mas observa como hoje, depois de uma experiência dessa, você está por dentro. A sua intimidade com Deus, as experiências que a gente adquire. E Ele diz, minha é a prata, meu é o ouro. Assim diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A presença estava no templo de Salomão? Com certeza. Quando ele mesmo orou, quando ele findou o trabalho da sua obra lá do templo de Salomão, ele orou a Deus. A resposta de Deus foi para ele o seguinte: eu ouvi sua oração, e esta casa aqui, desta casa me agradarei. Toda oração feita aqui será ouvida. E a Bíblia diz que a glória foi tão grande que nem o sacerdote pode ficar em pé. A presença do Deus poderoso estava lá. E no segundo tempo? Ia ser a presença encarnada, não era melhor? O segundo não tinha aparência, mas ia ali entrar por aquelas portas, ia passar ali o próprio Deus encarnado, o próprio Jesus, e as pessoas tinham preocupação com a estrutura. Irmãos, eu tenho uma palavra nessa noite aqui para você. Não fica questionando o que passou, o que foi, o que perdeu, o que se foi. O Senhor tem uma glória maior para a tua vida. E o Senhor está dizendo: olha, o que eu tenho que fazer? Despertar. Desperta para aquilo que Deus tem com você. Desperta para você fazer tudo conforme a vontade de Deus. A carta aos Efésios está trazendo um despertamento através do apóstolo Paulo, dizendo para aquele povo: tem muita gente em volta de vocês que estão errando, mas vocês precisam despertar e acordar para não errar também, porque tão grande glória tem reservada para a vida de vocês. Sabe qual é o pior processo para a vida de alguém? Na verdade, o pior estágio é de sonolência. É o pior. Deus usa profeta, Deus usa pessoas, Deus usa pastor, está lá falando, né? E a pessoa continua do mesmo jeito. É o pior estado, é o da sonolência. Pelo que diz desperta, ó, tu que o despertamento para alguém que está dormindo. E se nós não fazemos aquilo que Deus manda, nós estamos dormindo. Se a gente se deixa se levar pelas coisas dessa terra, nós estamos dormindo. Lembra das virgens? Capítulo 25 de Mateus. Todas tosquerejaram e dormiram. O que a igreja está vivendo hoje? Porque o estágio de dormência é de alguém que não está percebendo o que está acontecendo à sua volta. E aquele texto de Mateus desperta nós, sabe para quê? Para a gente entender que tanto as nécias como as prudentes dormiram. Todas dormiram. Observa o tempo que nós estamos vivendo. O pior tempo que nós estamos vivendo é agora. É agora. Era de Laodiceia, igreja morna. Isso é geral, gente. Quando a gente fala assim, nós falamos de algumas pessoas que estão nessa condição em vários lugares. Igreja, não é placa de igreja. Nós somos igreja. E como que é? Qual a diferença? A única diferença é que quando elas acordaram, era o azeite. Mas todas estavam desapercebidas. Estado de sonolência é você não perceber o que está acontecendo à sua volta, você não se importar, ou você não fazer nada. Paralisado no tempo. E nós precisamos estar atentos, sabe por quê? A Bíblia Sagrada diz que enquanto Sansão dormia, suas tranças eram cortadas. Ali estava, na verdade, a fonte da sua força que Deus deu. E quando ele está dormindo, enquanto alguém está dormindo, o diabo está arrancando as forças. Enquanto alguém está dormindo, Satanás está arrancando o vigor que você tem. Que dormência é essa, meu cara? Enquanto você não faz o que Deus manda, Satanás está tirando as suas forças aos pouquinhos, a pouquinho. Tu não consegue mais.
precisa despertar depressa. Acordar. Glória a Deus. E o próprio Jesus, quando Ele nos deu o direito de salvação, Ele nos trouxe vida. Porque antes, a carta aos Efésios diz que a gente andava nas nossas próprias concupiscências, fazendo o que a nossa carne pedia. Mas quando veio para nós a redenção, quando o Senhor nos deu o direito de salvação, nós o aceitamos, nós recebemos vida, e vida nova. Então, enquanto alguém dorme, o diabo está roubando. Enquanto a gente está no estado de sonolência, as almas estão morrendo. O que é que Paulo disse na carta aos Efésios aqui? Vocês entendem da canção, não entendem? Então vocês sabem o refrão que está aí, ó. Desperta antes que vocês não caiam num estado de, na verdade, totalmente que não tenha volta. Porque muitos já estão mortos. Fiquem atentos. É para ganhar alguém para Jesus? Ora, jejua, palavra. Porque senão vocês não vão ter força para trazê-los, mas eles podem levar vocês. Paulo estava despertando aquela igreja, ó. Eu estou aqui como despertador de Deus. Já reparou que a gente, quando vai trabalhar, a gente bota lá o despertador, né? E o meu genro está morando comigo e minha filha, que aconteceu algo com eles, ele deu um derrame facial, 21 anos. Graças a Deus já voltou. Eles foram para dentro de casa. E então você coloca o despertador, que esse dia eu até falei, meu Deus da graça. Ele vai levantar 7 horas, mas ele bota o despertador 5 horas da manhã. Aí fica gritando. Deus vai brincar não. Vai lá não, vai parando até 7 horas da manhã. E eu observei aqui algo quando eu estava lendo a palavra, porque é assim com a gente, não é? Até a gente despertar de verdade, a gente faz o seguinte, a gente bota o despertador pensando que vai lá. A gente vai estar, né? Agora não. Ainda não está na hora não. Está na hora não. Não está na hora não. E se bobear, a gente perde até a hora. E o Senhor está dizendo que é a hora de despertar mesmo. Glória a Deus. Não tem esse negócio de botar o despertador 2 horas antes para você despertar no tempo que é necessário, porque o tempo é agora. O despertador é o Espírito Santo que está dizendo: acorda, desperta, levanta-te, porque o Senhor esclarecerá. Esclarecer é o quê? É mostrar o caminho, ou revelar algo, trazer à luz aquilo que é preciso para que seja feito. E o Senhor está dizendo: desperta. Eu sou o despertador que diz: não há tempo, o tempo é agora, e você é luz. E só quem já caminhou no escuro sabe o quanto é importante a luz. Só a luz pode mostrar o caminho. Só a palavra pode mostrar o caminho. Mas hoje nós somos a luz desse mundo. E nós temos que ser o ponto de acesso. Nós temos que ser, na verdade, essa luz que vai clarear o caminho dessas pessoas que não conseguem enxergar. E o Senhor está dizendo: desperta. O Espírito Santo está dizendo: desperta. Tu que dormes. Se tem alguém dormindo, desperta. Se tem alguém nesse sono aí, desperta. Porque enquanto nós dormimos, as almas vão perecendo. Quando nós dormimos, o diabo está trabalhando. Mas esse tema aqui não foi colocado por um simples acaso, mas direcionamento de Deus. Deus está despertando a igreja dele. Acorda. Glória a Deus. Acorda, irmão. Avivamento, eu costumo dizer que não é alegria. Avivamento é tristeza. Por quê? Porque avivamento é você chorar pelas almas. Avivamento é você pagar preço pelas almas. Avivamento é você ir atrás das almas, é você amar, é você dar tudo de si. Isso é avivamento. E nós estamos necessitando de um verdadeiro avivamento. A igreja de hoje precisa de um verdadeiro reavivamento. Possa novamente se levantar para trabalhar e fazer aquilo que tem que ser feito antes que seja tarde demais.
antes que seja tarde demais. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nessa noite. Aleluia. A glória, aquela palavra que foi dada para aquele povo na época de Ageu, ela só pode ser falada depois que o templo estava construído, reconstruído. Não tem como Deus decretar algo sobre o nada se Ele mandou fazer. Se Deus mandou fazer, faça. Então depois Deus vai dar um decreto de como vai ser. De como vai ser manifesto. Mas a palavra hoje desperta e vai trabalhar. Diz trabalhar para o reino. É trabalhar para o reino. Ajuda essa igreja a avançar. Faz a tua parte como membro, como corpo de Cristo. Ganha alma mesmo. Ora mesmo. Se doa mesmo. Faz porque quem tem para te recompensar é o Todo-Poderoso. E Ele não fica devendo nada a ninguém. Tu não vai perder seu tempo, não. Ah, mas eu tenho isso, né? Tu não vai perder o seu tempo, só vai estar ganhando. Enquanto a gente trabalha para o reino, Deus trabalha a favor da nossa casa, a favor da nossa família. Enquanto nós fazemos pelo reino, nós despertamos pelo reino, Senhor. Ele vai trabalhando naquilo que nós não podemos fazer. E nessa noite Ele está dizendo: desperta tu que dormes, levanta, vai fazer a obra, vai fazer aquilo que eu te mandei, vai tomar uma posição e se colocar diante de mim. O Senhor está dizendo: cuidado com as coisas deste mundo, cuidado com as influências malignas, cuidado com nem nada tem nada a ver. Você pode fazer assim, você pode falar assim: não, irmão, nós somos igreja de Cristo. Ele está dizendo: olha a graça que eu vos dei, a salvação que chegou até vocês, santifica a vida de vocês, para que vocês venham ser testemunho para outras pessoas. Pai, nessa noite queremos te louvar, Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem sido conosco. O Senhor tem sido com essa igreja. E o Senhor tem uma glória maior a se manifestar. Ó Deus, eu peço a Ti nessa noite que o Senhor venha reavivar a chama dentro do coração do Teu povo a cada dia, tirando o cansaço, o desânimo. Meu Deus, tirando deles, ó Pai querido, até mesmo, ó Pai, a falta de fé. Meu Deus, que nesta noite o Senhor venha se manifestar. E o Senhor, Deus querido, venha, Pai querido, fazer com que eles acreditem e confiem que a glória será maior, que o poder será maior, que a manifestação será maior, porque o Senhor trabalha em coisas simples. Hoje pode estar travado, está difícil, mas vai chegar o tempo em que o Senhor se manifestará e cumprirá com aquilo que o Senhor já disse, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a bênção do Senhor. Meu Deus querido, como ministro da Tua palavra sobre a vida dessa igreja, sobre a vida desta igreja, que eles recebam da parte do Senhor, que eles recebam do céu, que o Senhor confirme, Deus, no coração desta igreja a Tua obra, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Eu quero agradecer a oportunidade, pastor, a igreja, que nós possamos ficar nessa fé, nessa confiança e crer que maior é o Senhor para nos dar vitória. Não desista, não desista, não pare. Deus tem uma nova direção para esta igreja. Aleluia. Deus tem uma nova direção, pastor, para esta igreja. Glória a Deus, Jesus. Deus tem algo novo para esta igreja. Glória a Deus, Jesus. Glória a O Deus. diabo não pode fazer, porque o Senhor é dono dela. Glória. É só na dispensação, porque a luz vai brilhar. Amém. A direção já está vindo. E o Senhor já está fazendo o que Ele tem que fazer. Amém. Só confiar, descansar nele, porque o Senhor já iluminou o caminho para que vocês possam prosseguir. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Mais forte, igreja. Diga para quem está perto de você: eu recebi essa palavra. E eu glorifico a Deus por você também ter recebido essa palavra. Em
nome de Jesus, feche seus olhos onde você está. Feche seus olhos. Eu sei que Deus falou poderosamente nessa casa nessa noite. E todas as vezes que Deus fala, é um poder que emana sobre as nossas vidas. É um poder de decisão, porque Deus é decisivo. E toda a palavra de Deus ela é